Paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 28. Aleluia. Atos 28. Mas, se você souber, me ajude aí, enquanto a gente procura. De ti. Cante isso. Mas de ti e menos de mim e menos e menos. Atos 28, vai procurando e vai louvando. E menos de mim, oh, e menos de mim. Que ele cresça, vamos juntos cantar isso. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me com a tua glória e todo amor, infinita humildade, servos de todo. Só para terminar, que ele cresça, cante. Que ele cresça, que eu te, que ele apareça, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Quem já achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Vamos repetir no 3, o versículo 5. 1, 2, 3. Mas, sacudindo ele, não sofreu, não padeceu, não sofreu. Aplauda ao Senhor, senta dando glória aí, meu irmão. Aleluia. Aleluia. É uma glória estar aqui pregando a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que é sempre muito diferente a gente pregar, porque a gente louva bastante, né? Está em vários lugares louvando, dirigindo o culto. Mas pregar a palavra do Senhor eu recebo de grande satisfação esse chamado. Nós estamos na 5ª campanha. Deus vai mudar tudo o que pensam ao teu respeito. Antes da gente entrar no texto, eu quero que você comece a pensar, já no início dessa mensagem, uma mensagem muito rápida, até porque as horas têm que ser bem rápidas. Eu quero que você comece a pensar
o que talvez estão pensando ao teu respeito. Ah, Rafa, eu não sou mãe de Ná, eu não sou adivinho, Deus não me revelou. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente imagina o que dizem ao nosso respeito, porque nós sabemos o que nós temos feito, nós sabemos onde nós temos plantado as nossas sementes. E a lei da semeadura, ela é muito eficaz, Carlos. Você planta e você vai colher. E eu quero começar essa mensagem, pastor Robson, trazendo para nós, meu filho Orlando, um automático na mente. O que será que estão pensando, ou que estão falando ao nosso respeito? Será que olham para nós e falam que lá vai um ladrão? Será que olham para nós e vê a gente como um capa de crente? Será que estão olhando para nós e falando que aquilo ali é só fogo de palha, daqui a pouco acabou aquilo ali? Há uns anos atrás, assim no início da caminhada, não sei se foi assim contigo, mas acredito que foi. Falavam assim para mim, ou chegava até os meus ouvidos, já, isso aí daqui a pouco vai passar. E falavam, isso daí daqui a pouco acaba. Eu confesso para você que eu sou muito ruim de data, Evelyn. Eu sou muito ruim de saber quanto tempo tem, mas eu tenho muitos anos na presença do Senhor, meu irmão. Eu acho que já tem até mais de 10. Então, ou seja, o fogo não apagou. Pega a visão aqui. Talvez pensam de você qualquer outra coisa. Mas se pensam, eu costumo dizer que tem 50% de verdade e 50% de mentira. Porque às vezes, Cláudio, pensam de nós o que a gente não é nem um pouco. E às vezes levantam até, Odilene, falsa testemunha ou calúnia sobre a nossa vida. E às vezes usam de uma frase de Diácono Alessandro muito, vamos assim dizer, comum nos nossos dias. O meu santo não bateu com dela. Ela é nojenta. Ele anda com o nariz em pé. Ela não fala comigo, ele não olha para mim. Ele é cheio de marra. Eu não sei se tu já ouviu isso, mas eu já ouvi. Eu já ouvi de pessoas, e Rafa, tu não tem nada a ver com o que eu achava que tu era. Depois que eu te conheci, não tem nada a ver, mas quem olha você de fora, acha tu, cara, desculpa a expressão, um cara nojento, marrento, rapaz. Mas vamos no texto. Pregar aqui depois de 4 semanas consecutivas, eu estava falando com a minha esposa em casa. Falei, filha, é muito difícil pregar acima desse texto, porque a gente já ouviu 9 vezes falar sobre esse texto. 4 aqui, 4 em Jardim Paraíso e 1 em Santíssimo. Então eu já ouvi bastante, Odilene, sobre esse texto. Mas que a gente possa entender aqui rapidinho, a mensagem é muito rápida. Para que a gente possa entender no capítulo 28, a gente tem que voltar um pouquinho. A gente tem que entender que Paulo estava numa viagem missionária. E essa viagem ela começaria em Cesareia e terminaria em Roma. Durante esse trajeto, Paulo chega a Mirra, dentro de um navio, como um prisioneiro. Quando ele chega nessa cidade chamada Mirra, ele troca de navio, porque o navio que ele estava indo para um outro local que não era a rota de Roma. Quando ele entra dentro desse navio, Zé Carlos, as coisas começam a dar ruim. No versículo 9 de Atos, capítulo 27, diz assim: e passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Resumindo e traduzindo para que tu possa entender rapidinho, o que Paulo estava dizendo aqui? Olha só, vai dar ruim nessa embarcação. O interessante é afirmar, diaconisa Lourdes, que aqui o Senhor não tinha falado com Paulo. Anjo nenhum tinha aparecido para Paulo. E nem ele tinha ouvido a voz do Senhor ao pé do ouvido. Sabe o que acontece aqui, Aline? Aqui ele tem uma perspectiva espiritual, ou uma impressão espiritual. De que vai dar ruim.
E ele chega para esses senhores e fala: olha só, galera, é melhor a gente ficar aqui, porque vai dar ruim no navio, vai dar ruim na carga, e a gente vai ficar pelo meio do caminho. Pega a visão. Aí o que acontece? Os senhores que estavam à frente da embarcação, Carlos, eles não estavam nem aí para o que Paulo estava dizendo. Presta atenção aqui. A pergunta que não quer calar: quando você abre a boca para evangelizar, quando você abre a boca para falar alguma coisa de Jesus, as pessoas têm parado para te ouvir, ou as pessoas olham para ti e te desprezam? Quando você tem falado dentro da sua casa: meu filho, não faça isso, porque isso não são os mandamentos do Senhor. O teu filho tem parado para te ouvir, ou simplesmente ele tem feito ouvido de mercador, que nem esses senhores que estão à frente da embarcação. É interessante afirmar que Paulo aqui não era conhecido ainda como o apóstolo Paulo. Ele não era conhecido como o cara profeta. Mas entenda bem, quando ele fala o que ia acontecer, o povo, os senhores que estavam à frente da embarcação, não estavam nem aí para ele. Ou seja, Aline, desobedecem a ordem que Paulo deu. Sabe por quê? Porque eu creio na minha mente, creio no meu coração que esses homens tinham mais habilidade de embarcação do que o próprio Paulo. É mais ou menos assim, diácono Fabiano: eu sei do que eu estou fazendo, eu sei como é que rege essa embarcação, eu sei como é que é o caminho para chegar até Roma, eu sei porque eu estou acostumado com a embarcação. Eu imagino o capitão da embarcação falando para Paulo assim: Paulo, faz o seguinte, retira a tua insignificância, porque eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que eu estou fazendo. Mas sabe o que é interessante? Quando eu leio essa mensagem e eu lembro desse poder de eu sei, eu tenho experiência, pastor, eu lembro de um versículo muito conhecido, Lucas capítulo 5, versículo 5, que diz assim: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que isso quer dizer? Se a gente lembrar desse versículo, a gente vai entender que os melhores pescadores lá em Lucas 5 estavam dentro de uma embarcação também. E o texto diz lá que eles jogam a rede a noite toda para o lado esquerdo, para o lado direito, joga para frente, vamos lá, vamos voltar, e vamos aqui, e vamos acolá. Ou seja, a experiência de Simão e os amigos não valeu a pena de novo. Rafa, o que tu quer dizer? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus te der uma ordem, ou te der um caminho, te der uma luz, obedece. Abre os seus ouvidos. E por mais que tu tenha experiência no assunto, coloca na balança, entrega na mão do Senhor e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que acatar? Será que eu tenho que sair? Será que eu tenho que mudar? É interessante, lá em Lucas 5, eles tentam pescar a noite toda, nada conseguem, experientes que eram. Agora o texto diz em Lucas 5, pastor Robson, que eles estão lavando as redes, desanimados e frustrados. Por quê? Porque a experiência deles não fizeram eles pescarem nada a noite toda, meu irmão. Aí Jesus chega: presta teu barco aí, Simão. Jesus entra no barco, e quando ele está dentro do barco, Jesus começa a pregar: Simão, afasta um pouquinho o barco da areia. Simão afasta um pouquinho o barco da areia, porque a multidão, o texto diz, apertava Jesus porque queria ouvir a palavra. Você conhece esse texto? Mas Jesus prega a palavra, e depois de Jesus ter usado o barco, Alessandro, Jesus olha para eles e fala assim: agora, pega o teu barco de novo e volta para o mar alto e lança a rede agora para o outro lado. Sabe o que Jesus estava querendo falar para eles, igreja? Olha só, a tua experiência não valeu de nada. Faz o seguinte agora: retira a tua experiência e ouve a minha voz. Vai e lança a rede para o outro lado. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas das vezes a experiência ministerial que a gente tem vai valer não. A caminhada que tu tem
Ó, vai valer não. Tu vai achar que está certo, mas sempre vai ter alguém pequenininho. Não tem um pequenininho? Não tem aquele que não pega no microfone, não tem aquele que não canta, não prega, não tem aquele que não dirige culto. Esse também é usado. Paulo aqui era considerado um qualquer um. Ele fala para o capitão: olha só, vai dar ruim. O texto diz que eles não ouvem Paulo. No versículo, vamos voltar aqui, em nome de Jesus, se eu só achar aqui. Versículo 14, diz assim: e caindo sobre todos nós, calma aí, versículo 14, o vento soprou, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado vento Euroaquilão. O que significa isso, Rafael? É um vento tempestuoso, é um vento contrário. Você já reparou? Eu não sei você, mas eu já fui uma vez de barco. E quando a gente foi lá em Itacuruçá, meu irmão, teve uma certa feita que a gente foi, até com o pessoal da igreja, Céu, uma galera, e nós fomos tentar fazer um luau lá. E quando nós chegamos lá à noite, aqui estava estrelado o céu. Quando a gente chegou lá, pastor Robinson, o céu estava fechado, estava meio estranho, parecia que ia chover, Odilene. E mesmo assim a gente queria teimar de atravessar para a ilha, para a prainha. Pega a visão? Aí o que aconteceu? Chegou uns meninos do barco e falou assim: olha só, não dá para atravessar agora não. Porque lá no meio está uma ventania que o barco não vai parar na água. O que é isso? Um vento contrário. Eu não sei qual é o vento que tu tem passado, meu irmão, mas não tem aquele vento que vem para jogar o barco para o alto? Não tem aquele vento que vem para jogar tudo para o alto? Deus é tão fiel que enquanto eu prego para mim mesmo. Não tem aquele vento que vem para destruir, vento Euroaquilão. Mas sabe qual é interessante? Paulo tinha avisado. Paulo avisou: olha só, não vamos não, dona Marga, vai dar ruim. O texto diz, presta atenção, no versículo 20, que acaba depois do navio começar a ser destroçado, vamos assim dizer. No versículo 20 diz assim: e não aparecendo mais, havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu deles a esperança de ser salvo. Eles estavam num vento, pastor Henrique, tão turbulento, que a esperança de sair daquilo ali, ó, já não tinha mais. Talvez tu entrou assim mesmo hoje aqui. Tá ventando tanto que tu não consegue nem desligar o ventilador. O pastor Henrique falou uma certa feita: tá ventando assim, desliga o ventilador. Mas não tem, Cláudio, quando o ventilador está longe de você, tu não consegue nem chegar na tomada dele. E por mais que tu acha que vai passar o vento, vem até uma bonancinha, parece até que é uma garoa, para de chover. Aquela tempestade, vem uma garoa bem fina, e tu acha, agora vai dar bom. Calachorialas. Agora as coisas vão melhorar. Mas quando tu menos espera, começa de novo a ventar. E tu chegou aqui igualzinho a esses homens, sem esperança. E a sensação que a gente tem às vezes dentro dessa embarcação é: acabou aqui, acabou. Acabou, meu filho já era. Acabou, meu casamento já era. Acabou, meu ministério já era. Presta atenção em mim. Acabou o ministério, as pessoas estão saindo, o barco está afundando. Nada acontece conosco sem antes Deus falar, meu irmão. Ah, Rafa, eu não ouvi que esse vento ia chegar. Às vezes até ouviu, mas você não quis acreditar.
está desobedecendo, e ela chorou, fez aliança com quem não devia, e o vento não cessa, por quê? Acha que vai parar de ventar. A esperança acabou, mas eu tenho uma palavra de vida para ti hoje aqui, em nome de Jesus. O vento vai passar e tu vai celebrar o Senhor, porque se o Senhor falou contigo, e por mais que esteja ventando, Ele é misericordioso. Aleluia. No versículo 24, em Atos 27 ainda, diz assim: mas agora vos ademoesto, aqui tenhais bom ânimo. Paulo agora, ele começa a falar com o povo de novo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O que está querendo dizer Paulo aqui? Olha só, o navio vai embora, a carga, vai embora, mas a gente, Marli, nós iremos ficar vivos. Rafael, me explica melhor isso aí, eu quero entender, eu vou te explicar. O carro vão até levar, o celular, vão até levar. Talvez vão levar o teu tênis, Deus está trazendo revelação, fica ligado. Talvez vão levar o teu tênis, talvez vão levar a tua roupa, não vão até casa, mas a tua vida ninguém há de tocar. Meu irmão, sabe de quem eu me lembro quando eu leio esse versículo? De Jó. Tem observado Jó? Servo íntegro. Satanás, deixa eu tocar. Aí Deus, vai lá, vai tocar. Mas com um detalhe, só não toca na vida dele. Pode tocar. É a mesma coisa desse versículo aqui. A gente vai perder, o navio, a gente vai ficar à deriva, a gente vai ficar na água, a gente vai perder tudo, só não vai perder a vida. Se tu chegou aqui hoje achando que vai morrer, a palavra para você é essa: não vai morrer não. E eu lobacharia lá. Quando eu estava em casa, como esse versículo falou comigo, meu irmão? Naquela embarcação tinha 276 almas. O anjo aparece para Paulo na madrugada e fala: olha só, todos eles são teus. Pensa comigo aqui. O cara está preso, pastor Robson. O cara não tem crédito com a galera. O cara está em jejum. Aí vem um anjo do Senhor, no meio da madrugada, Cláudio, com o vento batendo, com o vento quebrando a embarcação, com os marinheiros, está no texto, tentando amarrar a proa do navio para o navio não se quebrar. Aí o anjo do Senhor, no meio de uma tempestade, de um vento, aparece para Paulo: olha só, ninguém vai morrer, e tem mais, essas almas todas aí são tuas. Já viu aquele momento que está ventando, tu está sentindo várias coisas no teu corpo físico, e tu está achando, já era, agora eu vou morrer. Aí vem um Espírito Santo e fala assim: não vai morrer não, vai morrer não. E tem mais, não tem aquele filho que está perdido? É teu, tu vai resgatar ele. Não tem aquele, é teu também, tu vai resgatar ele. Não tem aquela também, tu vai resgatar ela. É isso aqui que o Espírito Santo fala ao meu coração. Presta atenção aqui. Não vai morrer e ainda de brinde ela vai ganhar vida para o Senhor. Não vai morrer e ainda de brinde vai ganhar a família para o Senhor. Não vai morrer e ainda vai ganhar o Viegas para Jesus. Não vai morrer e ainda vai ganhar o Rio da Prata para Jesus. Eu vou continuar aqui. Não vai morrer e ainda vai ganhar a Vila Aliança para Jesus. Ei, meu irmão, levanta a tua mão para o céu, dá glória. Sabe por quê? Porque tu não vai morrer, a tua casa não vai morrer, os teus filhos não vão morrer. E alabaxou, e olabadarás. Glória! Glória, cheio, olabadarás.
Acharam que era o teu fim, mas a palavra hoje é: não vai morrer, não tem morte, aí acabou. Satanás até achou que era o teu fim. Agora já era, agora ele morre. Porque eu toquei aqui, eu toquei ali, eu toquei lá. Com Jó foi igualzinho, Orlando. Agora ele cansa. Vou arrancar os filhos. Mata os filhos, Deus permite, acabou os filhos. Agora ele cansa, agora ele para. Toca na saúde. Aí ele está lá. Agora ele cansa, vou tocar aqui, vou tocar ali, vou tocar acolá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí Satanás, quando vê a gente aqui dentro, Alice, pensa assim: por que ela não parou ainda? Por que ele não parou ainda? Sabe por quê? A palavra do Senhor para a gente hoje, pastor Robinson, é: ninguém vai morrer. Pode tocar, Satanás, pode fazer o que tu quiser, porque Deus está dando uma ordem para nós hoje, pastor Henrique: ninguém vai morrer. Aleluia! Não vai morrer, meu irmão. Não vai morrer. Tá fraquinho, né? Não vai morrer. Tá desanimando, não é verdade? Não vai morrer. Tá querendo parar, olhar para trás? Não vai morrer. Não tem aquele... Quando a gente está viajando, não sei se você já viajou assim com serra. Quando eu era mais novinho, eu viajava muito com meu avô para a serra, né? O meu avô era muito católico e a gente ia muito na Aparecida do Norte. E para tu chegar até a Aparecida do Norte, a gente fazia um caminho que passava pela Serra das Araras. E quando a gente passava por aquela serra, e eu fui muito lá, meu irmão, muito. O carro poderia ter a potência que fosse, Eugilene. Mas quando chegava na serra, o carro ele dava automaticamente uma reduzida. Parecia que não ia chegar nunca do outro lado, porque a velocidade era menor. Você está entendendo isso aqui? Talvez tu chegou aqui quase parando, mas o carro não vai morrer no meio do caminho. Não tem quando o motorista erra a marcha, está querendo subir a serra de primeira ou de segunda no máximo, e talvez se o carro for muito bom, tu consegue subir de terceira. Mas se você tacar uma quarta marcha, o carro vai começar a pedir a marcha primeira, a marcha segunda. Por quê? Porque é a marcha que tem mais força dentro do carro. Ou seja, se você estava caminhando, se você já estava em alta velocidade na quinta marcha, e agora está começando a ter dificuldade, o carro está pedindo para você recuar um pouquinho, faça assim, sabe por quê? Porque se tu continuar na marcha que tu vai acabar morrendo. Rafa, como assim? É melhor reduzir do que morrer. Eu vou dizer isso aqui de novo. É melhor você reduzir do que você parar. É melhor você reduzir do que você morrer. Vamos continuar, versículo capítulo 28. Agora eles chegam em Malta. Hoje, essa ilha Malta é localizada em um outro país. Ela é um conjunto de arquipélagos, vamos assim dizer. Mas naquela época, a ilha de Malta era localizada dentro do país da Itália. E Paulo agora, chegando lá, o navio já estava, como o pastor Robinson bem disse aqui, eles atuam de uma estratégia que quando eles começam a ver que está chegando uma faixa de areia, eles dão um impulso para a embarcação ir e ela bater num monte de areia, e assim quem conseguisse nadar pula e nada. Quem não conseguir nadar ou não saber nadar, pega um pedaço da embarcação, porque a embarcação estava em pedaços. Pega a visão aqui. Agora Paulo chega em Malta, como? Sendo taxado como mentiroso. Pega a visão aqui. No início, ele falou que ia dar ruim, deu. Depois, quando um dos marinheiros tentaram se lançar da embarcação, porque acharam uma faixa de areia em outro local, tentaram jogar o bote, o texto diz isso, depois você lê no capítulo 27. Eles jogam um bote, meu filho Lohan, para tentar meter o pé e abandonar o navio.
O navio já estava indo a pique. Meu irmão, tem um mistério aqui. O navio já estava quebrado. O navio, pega a visão, já estava em ruínas. A impressão que eles tinham, Cláudio, que aquele navio já era. Não conseguia mais hora nenhuma ficar ali dentro. Aí quando os marinheiros, Evelyn, eles veem uma possibilidade de ir para a terra firme, eles lançam o bote. Mas aí Paulo, tomado por uma autoridade, depois que o anjo do Senhor falou com ele, ele encoraja os homens agora tomam essa coragem de lançar o bote. Paulo fala assim, olha só, se eles saírem da embarcação, eu não tenho como salvá-los. Vai dar ruim para todo mundo. Por quê? Porque o anjo falou que todas as almas dentro daquela embarcação eram de Paulo. Aí o que a galera faz, o capitão faz, vamos assim dizer? Cortam as cordas. De quem? Da galera que pulou? Não, do bote. Para quê? Para ninguém sair da embarcação. Porque quem saísse da embarcação ia morrer. Certa feita a gente estava em um ministério. Eu, pastor Marcos. E aconteceu um vento muito terrível lá. E a gente ficou lá. Eu, Ludiane, Marquinho, Renata, Alessandra, Denise. E enquanto nós estávamos lá, pastor Henrique, a gente estava vendo que o barco estava afundando. E a gente estava lá. E foi saindo um de cada vez. Porque a ordem era, sai, porque esse barco vai afundar. E quem estiver nele afunda junto. E o interessante, que uma das conversas entre eu e o pastor Marcos, eu vou trazer aqui que não tem problema nenhum. A gente brincando um com o outro, a gente falou assim, Odilene, quem sair primeiro apaga a luz. Ou seja, quem pular do barco primeiro, por último, vai deixar ir. Rafael, o que tu quer dizer com isso? Talvez você tenha olhado para situações e está achando assim, já era, está afundando. Eu vou meter o pé. Deixa eu ser mais claro. Depois o pastor Henrique quiser cortar, corta na filmagem. Talvez você olhe para o ministério. A igreja está vazia. Foi o Espírito que me revelou isso aqui mesmo. Eu não queria falar não. A igreja está vazia. O ministério de louvor não está tocando como antes. O som está... não sei. Eu estou achando que esse barco está afundando. Meu Deus. A ordem é, não sai do barco. Eu vou falar de novo isso aqui. Não sai do barco. Rafa, eu não estou legal aqui. Tá ventando, pô. Parece que o negócio está estranho. Cala aí, a ordem é, não sai do barco. Porque depois que a tempestade passa, depois que o vento passa, se é que é assim que você está olhando, meu irmão, Deus está aqui. Sabe o que vai acontecer? Vai vir um tempo de bonança. E quem estiver dentro do barco vai colher o que o vento de Deus está trazendo. Não saia do barco. Não, mas eu não gosto de fulano, não gosto de Bertano, não gosto de ciclano. O negócio está ruim, está estranho, está me incomodando. Eu não sei o que, lá. Ei! Paulo tinha todos os motivos para abandonar o barco. Ninguém acreditava nele. Ele estava com fome, homem de Deus, preso injustamente. Vamos seguir. Paulo poderia se lamentar, ou Paulo poderia acreditar que Deus ia mudar o quadro. E agora eu te pergunto, qual é o posicionamento que você vai ter? Vai se lamentar, vai continuar chorando, ou tu vai se posicionar e vai falar, Senhor, eu estou aqui. Mas começa a mudar a estrutura do ambiente. Senhor, eu estou aqui, eu estou triste. Senhor, eu estou
baleado. Senhor, eu estou cabisbaixo. Senhor, a depressão está querendo me pegar. A ansiedade está querendo me consumir. Senhor, mas eu estou aqui. Eu não vou sair do barco não, porque a ordem é: quem sair do barco vai morrer. Vamos seguir. Versículo 3 de Atos 28 diz assim. Estamos no final. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Vides, o que é vides, Rafa? Galhos de videira. O que é videira? Uva. Os galhos que estavam na ilha de Malta eram galhos, obviamente secos, de videira. Paulo agora pega os gravetos ou as vides, diaconisa Lourdes, no chão que estavam secas. Por que seca? Porque só consegue fazer uma fogueira ou continuar aquela labareda da fogueira, porque tinha uma fogueira acesa, ela permanecesse ali com galhos secos. Se na época que você estava no mundão, ou talvez em casa, você faz uma fogueira. Antigamente a gente fazia muita fogueira de São João, né, meu irmão? Hoje você não faz de São João, hoje faz a fogueira do Rafael, fogueira da Alessandra, amém? Aí quando a gente faz uma fogueira, nós não vamos colocar galhos úmidos. Por quê? Porque o primeiro obstáculo do fogo é secar o galho, para depois tacar fogo nele. Entenda aqui rapidinho. Os galhos estavam secos e estavam caídos ao chão. Preste atenção. Paulo vai lá, mete a mão no galho, ou nos vides, vamos assim dizer. Todos estavam secos. Todos não estavam prestando para mais nada. Secos. E aos nossos olhos, não prestava para mais nada. Aí agora Paulo se coloca na brecha, pega os galhos. Não sei se você está entendendo. Os galhos não prestavam para nada. Paulo mete a mão no galho, pastor Henrique, e coloca no fogo. Com a intenção, pastor Robson, de colocar no fogo. Por quê? Porque através daqueles galhos que estavam secos e caídos, o fogo iria aumentar. Rafa, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Paulo foi picado por uma víbora, pastor Carlos Henrique, porque estava querendo, Carlinhos, tirar galhos secos, mortos, sem vida nenhuma, para pegar fogo novamente. Rafa, como assim? A víbora picou ele. Vamos trazer a ilustração? Suponhamos que esses galhos representam algumas pessoas que estão secas, caídas e não estão servindo para coisa nenhuma. Aí você faz que nem lá em Atos, capítulo de número 3. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração a nona. O texto diz assim: e vendo um homem lá, presta atenção, o homem faz sinal de misericórdia ou de ajuda. Vamos correr com o texto. Um deles, que agora me fugiu a memória, olha para ele e fala assim: olha para nós, eu não tenho prata nem ouro. Pega a visão. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta aí, anda. Até aí tu conhece, top. Mas tem um detalhe muito lindo dessa ministração em Atos capítulo de número 3, que o texto fala assim: e estendendo a mão. Ó, olha para cá. E estendendo a mão, puxa o homem do chão. E o texto diz: e firmando os artelhos. Firmando os artelhos. Ó, se colocou de pé. Rafa, o que tem a ver isso com o versículo 3 de Atos 28? Tudo. Paulo agora está pegando um galho que estava morto, que estava seco, que não servia para nada. Para quê? Para tirar ele do morto e colocar ele no fogo. O que representa fogo? Fogo representa a presença do Espírito Santo. Rafael, o que tu quer dizer? Ei, meu irmão, se tu chegou aqui que nem um galho seco,
Se tu chegou aqui morto, em nome de Jesus, se coloca para dentro do fogo. Sabe por quê? Porque o fogo vai começar a arder em você, e tudo que estava morto, e tudo que estava parado, vai começar a ter vida, em nome de Jesus. Aí repara aqui, repara algo aqui. Paulo pega o galho, e quando ele pega o galho, o texto diz, vamos ler para ser mais exatos nas palavras. Mas sacudindo, e os bárbaros, vamos lá, 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Pega a visão. Tem serpentes, que vai querer nos abocanhar, Vera, porque a gente está ajudando pessoas. Tem serpentes que vão querer nos parar, Deia, porque a gente está estendendo a mão para gente, para pessoas. Não tem aquilo? Não sei se você... Eu não tive irmão homem, só menina. Mas eu tinha alguns colegas que tinham um irmão mais velho. É mais ou menos assim. Está no colégio, que nem meu filho Juninho arrumou problema no colégio hoje. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Se tu não sabe, está sabendo agora. Resumindo, deixa eu voltar aqui para não perder o fio. Como se você tivesse um irmão mais velho. Aí você arruma um problema no colégio. Vamos correr, que a hora está indo, meu Deus. Aí você arruma um problema no colégio. Esse problema que tu arrumou no colégio, vamos ilustrar aqui rapidinho. Pastor Robson, estamos terminando. Eles começam, a pessoa que tu arrumou o problema começa a querer te bater. Te bate. Mas tu que arrumou o problema. Aí sempre tem um irmão mais velho teu. Quer saber? Eu vou chamar meu irmão mais velho. Ele vai me garantir. Aí tu chega em casa chorando. Mano, fulano de tal me bateu. Aí como é que teu irmão vinha no colégio? Se você tinha irmão ou irmã. Vamos lá resolver. Quando a gente ajuda umas pessoas, quando a gente ajuda pessoas, meu irmão, eu estou falando isso com propriedade. O vento sopra, a pessoa te liga. Presbítero Rafael, está ventando. Qual é a intenção dela? Eu sou Jesus? Não, mas eu sou o irmão mais velho dela. O problema deu ruim, vem aqui me ajudar. Ou seja, Paulo, ele é picado por uma víbora, porque ele estava tentando ajudar. Rafael, como assim? Não tem nada a ver com o texto. Ei, meu irmão, galho seco sem vida representa eu, muitas das vezes representa você. Repare algo aqui. Quando ele é picado, os bárbaros, que eram uns homens bem sanguinários, e diga-se de passagem que abriu o coração e ajudou eles muito, porque o local da ilha de Malta era muito frio e estava passando por um inverno muito rigoroso. Quando Paulo é picado pela víbora, o texto diz que a víbora, vamos terminar, ela fica presa na mão de Paulo. Paulo agora tenta, quando ele faz assim, a víbora solta ele. Mas tem um detalhe aqui. Rafael, que víbora era essa? Eu não vou nem falar o nome da víbora, porque eu descobri qual foi a víbora que picou o candango. Mas eu vou te falar algo aqui, a gente termina agora. De acordo com um biólogo, presta atenção aqui rapidinho que eu vou ler. Cerca de 4% de todas as picadas não tratadas são fatais. Presta atenção. Além de serem muito dolorosas, esta espécie é responsável por 90% dos casos de picadas de cobras na Itália. Lembra que eu falei no início do texto? Que Malta era dentro da Itália, hoje não mais é. Na época de Paulo, Malta era um território italiano. Rafael, como assim? Presta atenção. Os sintomas do envenenamento incluem a rápida propagação de dor aguda, seguida de edema e descoloração. Grave necrose hemorrágica pode ocorrer dentro de poucas horas. A visão pode ser severamente prejudicada, provavelmente devido à degradação do sangue
e os vasos sanguíneos nos olhos. Resumindo, Paulo era para morrer em menos de 20 minutos. Mas qual foi a palavra do anjo? Quando ele estava lá no barco. Qual foi a palavra do anjo quando ele estava lá no barco? Ninguém vai morrer. A palavra é ela, Cláudio. Ninguém vai morrer. Agora a víbora picou Paulo, presta atenção. E a plateia, que é os bárbaros, está assim. Agora já era. Ó. Fique de pé, fique de pé. Fique de pé, igreja. A víbora pica a mão de Paulo. Presta atenção, que a gente não terminou ainda. E a plateia está assim. Agora já era. Ele não morreu de fome, porque foram mais ou menos 14 dias em jejum. Ele não morreu na prisão. Presta atenção. Ele não morreu no navio, dentro da embarcação. Mas ele vai morrer agora com a picada da cobra. Ele não morreu com a separação. Ele não morreu com o adultério que ele enfrentou. Ele não morreu com a covardia. Ele não morreu com a falsidade. Vamos trazer para a nossa vida aqui. Deixa eu ser usado por Deus. Ele não morreu com a falsidade. Ele não morreu com a doença. Mas é assim mesmo que as pessoas olham para nós, Odilene. Agora a cobra picou ele, a víbora picou ele. Agora já era. Agora não tem mais jeito dele morrer. Agora ele vai morrer e acabou a expectativa desse homem. Mas o texto diz que nada aconteceu com Paulo. Poderia ter, Alice, o maior veneno do mundo sobre ou dentro daquela víbora, Carlinhos. Mas nada aconteceu com Paulo. Eu quero terminar essa mensagem fazendo você entender que muito tempo depois Paulo não sentiu nada. Ou seja, a víbora pegou ele e não sentiu nada. Cumprindo assim, eu vou ler esse texto aqui que eu separei. A palavra dita pelo Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 17 e 18, que diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Presta atenção aqui agora. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Ah, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar. Deus mudou tudo o que pensavam a respeito de Paulo. Deus mudou tudo o que pensavam a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ladrão. Mas agora Zaqueu é de Jesus. Deus mudou tudo o que pensavam de José. José, o sonhador. Agora, governador. Deus mudou tudo o que pensavam de Noé. Noé é maluco. Agora é a única família salva no planeta Terra. Deus mudou tudo o que pensavam de Paulo. É prisioneiro, é mentiroso, é fanfarrão. Agora é apóstolo selecionado, exclusivo do Senhor, meu irmão. Alai abadarassuri labadarás. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Deus vai mudar tudo que pensam a teu respeito. Pensavam que o Rafael ia morrer alcoólatra. Pensavam que o Rafael ia morrer na pista. Pensavam que a Ludiane ia ter filhos e criá-los sozinho. Pensavam isso, pensavam aquilo, falavam aquilo, gesticulavam isso. Mas Deus está mudando tudo o que pensam ao nosso respeito. Coloca a mão no seu coração, vamos orar.
Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, Pai. Senhor, essa palavra que falou conosco poderosamente, Senhor. Senhor, vai tomando o coração de cada um aqui, Senhor. Que esta palavra ela possa germinar, trazer frutos, Senhor, na vida de cada um. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos surpreendido. Senhor, vai tomando a língua de cada um que às vezes falam ao nosso respeito sem conhecer a gente. Vai repreendendo Riolobachari, Calaiabadara, Choriace. Toda serpente do inferno que tem se levantado sorrateiramente, Alaia Calabachori, Olabadaras. Senhor, quebra toda força, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O endemoniado de Gadara, igreja. A galera pensava, já era, vai morrer endemoniado. Falaram que não tinha mais jeito para ele. Mas Jesus chegou. Quando Jesus chegou, o endemoniado ficou são, ficou com roupa, ficou consciente, mudar a história. Ei, Jesus está querendo entrar na tua vida de uma vez por todas. Sabe para quê? Para mudar tudo o que pensam ao teu respeito, o que falam ao teu respeito. Aleluia. Eu vou deixar usar, o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando no contexto do meu velho, eu já aviso, não pense que morreu, a história acabou, e que você morreu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da tela. Segura aí. Segura aí. Irmãos, eu quero ainda fazer uma oração, porque tem uma revelação específica para cada líder que cuida de almas e para cada pessoa que ama trabalhar na obra do Senhor. Levante a sua mão mais alto que você puder. Você que ama servir a Deus na obra, levanta a tua mão aí. Você que tem muita alegria em arrumar a igreja, convidar pessoas para vir para a igreja, dirigir a célula, liderar as crianças. Levanta a tua mão aí, você que tem alegria em fazer a obra de Deus. Diga assim comigo: Senhor, olha eu aqui. Eu tenho muita alegria em fazer a tua obra. Abaixa a tua mão. Olha o que o profeta do Senhor disse: que os galhos, olha a aplicação que o profeta fez, que esse galho, Paulo representa aquele que se coloca na brecha para pegar aquele que não mais serve para nada, para pegar aquele que está caído, para pegar aquele que só serve para ser pisado. Porque quem já passou por uma trilha, já fez trilha, já subiu cachoeira, sabe que subiu um monte, que o que a gente mais pisa é em galhos, é em gravetos. Está seco, para nada mais presta. Mas Paulo enxergou naqueles gravetos uma utilidade. Paulo enxergou naqueles gravetos uma serventia. E o que o fogo representa? A glória de Deus. Diga comigo: o fogo representa a glória.
Está muito fraco. Diga mais forte: o fogo representa a glória. Oh, glória! Paulo pegou os gravetos e colocou no fogo, e a glória ficou maior. Quando a gente sai desse lugar de que eu para nada sirvo, e eu entendo de verdade que eu sirvo para muita coisa, a glória de Deus aumenta. Porque é mais um guerreando para ver a obra de Deus crescer. É mais um guerreando para ver a obra de Deus avançar. Se você subir lá em cima, na salinha das crianças, lá em cima está precisando de graveto para a glória aumentar. No departamento de crianças, se você olhar ali na escala, está faltando graveto para aumentar o número de obreiros na obra. Se você olhar para o ministério de música, está faltando gravetos para o ministério de música se tornar mais pleno. Se você ir na Ebenezer, se você ir na Emanuel, está faltando graveto para engrossar o caldo naquele lugar. Se você ir numa célula, está faltando graveto para a glória ficar maior naquele lugar. Quem já pegou a visão, diga: eu já peguei. Então nós vamos orar, meu irmão, porque não foi simplesmente uma percepção do pregador. O Senhor traz revelação dentro da palavra. Sabe o que se chama isso? Palavra de conhecimento, palavra revelada. Porque a palavra de sabedoria, aleluia, é o que foi estudado, é a história que foi narrada. Mas dentro da narrativa da história, o Senhor pinça um detalhe e o Senhor desvenda um cenário. O Senhor pinça um detalhe e o Senhor desvenda um cenário para nos trazer uma revelação. E a revelação para a tua vida é essa. Mas olha que coisa interessante. Só estou fazendo uma de papagaio, mas eu preciso reforçar esse manto. Paulo estava fazendo o quê? Pegando gravetos que não servia para nada, para aumentar o fogo. E meu irmão, o fogo ficou maior. Diga comigo: a obra cresceu. A obra está crescendo, mesmo que não pareça. Aí o que as serpentes fazem? Elas não podem permanecer, porque o calor incomoda elas. E quando o calor as incomoda e elas têm que sair, elas vão para atacar quem? Quem está sendo ferramenta para aumentar o fogo. Diga para a pessoa que está do teu lado: a serpente está indo ao teu encontro para te picar, porque ela não está gostando do que você está fazendo na obra. A serpente se levantou para te picar, porque ela não está gostando do que você está fazendo na obra. Mas hoje, meu irmão, você vai mandar um recado para essa serpente. E o recado que tu vai mandar para essa serpente é: serpente, tu vai ser queimada no fogo, porque de pé Deus vai me manter. Diga comigo: serpente, tu vai ser queimada pelo fogo, porque de pé eu vou permanecer. Você que ama a obra de Deus, põe a mão no seu coração e eu vou orar para Deus injetar em você essa saúde espiritual, para não parar, para não deixar de fazer o que você está fazendo. A serpente vem para destilar o veneno, para nos matar, né? Em 20 minutos.
mas na autoridade que é no nome de Jesus tem renovo. Depois canta o cântico que estava sendo cantado. Põe a mão no teu coração, igreja. Põe a mão no teu coração, líder. Aleluia. Está muito caidinho, meu irmão. Está muito caidinho. Vamos aumentar o fogo. Coloque a mão no teu coração e começa a pedir aí, ó, balbuciar. Não precisa gritar não, a não ser que você queira gritar. Começa a balbuciar. Jesus, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, porque eu vou continuar, aleluia, tirando, colocando o graveto no fogo. Eu vou continuar colocando o graveto no fogo. É visitando o doente, é visitando o desviado, é ligando para o novo convertido, é discipulando, é pegando a Kombi, indo para a base missionária. Eu vou continuar colocando lenha na fogueira. Eu vou continuar. Você, obreiro, continue colocando lenha na fogueira. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu não estou orando pela igreja toda agora. Eu estou orando, Senhor, por aqueles que estão na frente da batalha. Eu estou orando por aqueles que estão na frente da batalha. É o líder de célula, é o presbítero, é o pastor, é o missionário, é o diácono, é o obreiro, é o líder das mulheres, é o líder das crianças. Oh, meu Deus, é quem atua na cantina, é quem limpa a igreja, é quem está na projeção, é quem toca instrumento, é quem toa o cântico. Varão, nós sabemos que o nosso posicionamento inspira outros. E é isso que a serpente não gosta. Serpente não gosta de fogo. Demônio não gosta de fogo. E a gente já sabe disso. Então eu quero te pedir, Senhor, aumenta o calor nessa igreja, aumenta o calor nessa igreja. A temperatura precisa aumentar, a temperatura precisa aumentar. Aumenta a temperatura no reino do Espírito. Mais fogo, mais glória, mais intensidade, mais comunhão, mais presença, mais santidade, mais busca, mais entrega. Aumenta o fogo no coração desse ministro, no coração desse pregador, no coração desse que dirige culto. Narabachorebaraio, elebarasto como narabaraia, eminerebanchoreplaia. Fogo, fogo, fogo chega lá na porta. Fogo passa esses portões da igreja. Fogo aquece. Fogo, 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 fogo. Esse fogo vai atrair o desviado. Esse fogo vai atrair esse desigrejado. Esse fogo vai atrair o não crente. E esse fogo vai fazer sair, bater em retirada a serpente. Senhor, coloca fogo lá na célula Cássia. Aumenta a temperatura, Senhor, naquele lugar. Aumenta a temperatura lá na célula, na Ebenezer. Aumenta a temperatura lá na célula Emanuel. Aumenta a temperatura na célula dos adolescentes. Aumenta a temperatura lá nas mulheres virtuosas. Aumenta a temperatura lá na Tissaleia. Espírito do Senhor, na unção, no poder do Espírito e na legitimidade que há sobre a minha vida, eu quero te pedir, Senhor, que essa oração se cumpra neste tempo, nesta hora, daqui para frente, e que no nome de Jesus Cristo, como Paulo,
não morreu, mas pelo contrário, ele ganhou ainda mais gente. Que assim se dê nas nossas vidas, em nome de Jesus. Louvem ao Senhor, celebre a Deus com as suas palmas.